Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. As principais notícias nacionais nesta terça-feira. Safra alcança valor de produção recorde. Trabalhadores perdem até 25% da renda na pandemia. Empresa abre 72 vagas de emprego em Ribeirão e Serrana. Prazo para inscrições acaba hoje. Bebedouro conta com o Conselho e o Fundo do Trabalho, Emprego e Renda. Cursos gratuitos de música em várias cidades oferecidos pelo Projeto Guri. Prazo de inscrições acaba hoje. Números atualizados de casos de Covid-19 em Bebedouro. Ecocentro da cidade recebe material descartável. Alimento marinho é o tema do editorial. Os jogos do meio de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Terça-feira, 6 de outubro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 280 de 2020. Aqui e ali notícias, edição número 4968. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do... Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta terça-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 13 minutos, temperatura máxima de 40 graus, umidade relativa no ar 34%. Para amanhã, quarta-feira, também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 40 graus e mínima de 24. Comemoram-se hoje, 6 de outubro, o dia do prefeito e o dia do início da Semana da Criança. Hoje, 6 de outubro, é o dia de São Bruno. Bruno nasceu na cidade de Colônia no ano de 1035. Depois de ser ordenado sacerdote, passou a lecionar teologia. Aos 50 anos, Bruno iniciou a criação da Cartucha, a ordem religiosa mais radical. Os cartuchos vivem em silêncio absoluto. O objetivo é conciliar a vida comunitária e silenciosa à contemplação. Ele foi convidado para ser conselheiro do Papa Urbano II entre 1088 e 1099. Bruno morreu em 6 de outubro de 1101. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 6 de outubro de 1974, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi tornou-se campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez. Em 6 de outubro de 1989, a atriz Bette Davis, premiada pelo filme A Malvada, morreu de câncer aos 81 anos. No dia 6 de outubro de 1994, um dos sócios do Batomushi foi preso no Rio de Janeiro, acusado de responsabilidade no acidente que matou 55 pessoas no ano. Lars Grael teve a sua perna decepada pela hélice de uma lancha durante uma regata em Vitória, no Espírito Santo. Lars Grael precisou ficar 24 dias internado no hospital. Recuperado, assumiu o posto de coordenador técnico da equipe brasileira de iatismo nas Olimpíadas de 2000. RadioTV.com. Agora as principais notícias nacionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas mútuas pelos atritos protagonizados nas últimas semanas. Durante um jantar articulado por parlamentares, ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. O deputado e o ministro protagonizaram embates públicos nas últimas semanas. O mais recente ocorreu na última quarta-feira, quando Rodrigo Maia chamou Paulo Guedes de desequilibrado após ser acusado de se aliar à oposição para travar as privatizações. Continuam as articulações para a criação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator da proposta, diz que deve apresentar seu texto nesta quarta. Ele disse que ainda não definiu a fonte de financiamento do programa, mas garantiu que respeitará o teto de gastos, como quer o ministro Paulo Guedes. Só para lembrar, pela regra do teto incluída na Constituição, as despesas do governo em um ano não podem superar o valor das despesas do ano anterior, corrigido pela inflação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para quinta-feira o julgamento que vai decidir como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta interferência na Polícia Federal. Fux atendeu a um pedido do ministro que é relator do caso e se aposenta na semana que vem.
Com isso, o decano do tribunal poderá participar do julgamento. Ele defende que Jair Bolsonaro fale à Polícia Federal presencialmente. Já o governo quer um depoimento por escrito. A investigação foi aberta após relatos do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou o governo em abril. Na esteira da pandemia, cresceu o número de candidatos que trabalham na área da saúde. São mais de 19 mil, entre técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Há 4 anos eram 17 mil. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Para Eduardo Green, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, o aumento não é inesperado, já que a saúde se tornou o problema público mais debatido no país. Já a ocupação que mais encolheu proporcionalmente entre as eleições de 2016 e de 2020 foi a de dona de casa. E as que mais cresceram foram as de empresário, advogado e técnico de enfermagem. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 19 atendimentos aos usuários e, graças a Deus, não tivemos nenhum registro de acidente. Alguma orientação especial para o motorista, Thaisa? Vamos aproveitar para dar uma dica hoje, em especial para as grávidas, aproveitar o Outubro Rosa, né? Então, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, a Abramed, uma mulher consegue dirigir confortavelmente até o final do 5º mês de gestação. A partir do último trimestre de gravidez, a recomendação é diminuir o tempo ou não utilizar mais a direção veicular. De acordo com especialistas da Abramed, existem fatores de risco para o organismo da gestante e um deles é a vibração do veículo. Amortecedores, buracos, lombadas na rua são capazes de fazer uma vibração maior, podendo afetar o neném dentro do útero. As variações de temperatura do clima e o desgaste físico e mental, levando ao aumento da frequência cardíaca, são mais alguns motivos porque a direção depois do 6º mês de gestação não é sugerida. Esses fatores podem fazer o coração do bebê bater mais forte, havendo ainda mais a necessidade de oxigenação. Quando a mulher chega ao último trimestre da gestação, aparecem ainda outros sintomas fisiológicos, como aumento de peso na barriga, edemas e inchaços nas pernas, dificultando não só o caminhar, mas o ato de dirigir. Se for dirigir por pouco tempo, tudo bem, mas se for trajetos longos, o ideal é evitar, pois vão piorar esses sintomas. Ao conduzir o carro, a gestante precisa atingir os pedais de forma confortável, mantendo a flexão dos joelhos. Já a distância do volante deve ser aquela onde não consiga dirigir com segurança, mas mantendo a barriga distante da direção, pois em caso de frenagem podem levar à compreensão do abdômen. Para as grávidas, o uso do cinto de segurança continua obrigatório. A faixa diagonal deve passar entre as mamas e a lateral do abdômen, e a faixa horizontal precisa estar sobre as partes mais baixas, entre as juntas das pernas com a barriga, para também evitar a compreensão do abdômen. E finalizando, é necessário ainda levar em consideração outros sintomas da gravidez, como os enjoos, a vertigem, nos 3 primeiros meses da gestação, tonturas e mal-estar. Se a gestante tem esses sintomas, precisa conversar com o médico para receber a medicação e ser orientada sobre a direção veicular. Ela precisa ter controle total sobre o veículo, para que não sofra e nem cause acidentes a terceiros. Essa é a dica de hoje, Carol. Tá certo, então. Muito obrigada, Thaisa, pela orientação. Bom dia para você e até a próxima. Obrigada, um ótimo dia a você, todos os ouvintes. Fiquem com Deus e até mais. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com.
Mês das Crianças na Tudo Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$300, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tudo Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 33427272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, Safra alcança valor de produção recorde. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Safra agrícola brasileira tem produção recorde de 361 bilhões de reais em 2019, com crescimento de 5,1% ante o desempenho no ano anterior, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal, divulgada pelo IBGE. A produção é de 125 bilhões e 600 milhões de reais, primeira posição no ranking nacional. A safra recorde de grãos de 2019 totalizou 243 milhões e 300 mil toneladas, superando em quase 7% a produção de 2018. Os agricultores plantaram 81 milhões de hectares, uma expansão de mais de 3% em relação ao ano anterior, com destaque para o acréscimo de mais de 1.200.000 hectares para o cultivo de milho e de 1.100.000 hectares da soja. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Os trabalhadores com menos escolaridade sentem mais os impactos da pandemia afetarem a renda familiar. De acordo com o PNAD Covid do IBGE,
Os empregados sem o ensino médio completo sofrem quedas de até 25% em relação ao que ganhavam anteriormente por mês. Até maio, a pesquisa havia registrado que a maior queda de renda obtida pelo trabalhador em média, independentemente da escolaridade, era de 18%. Em junho e julho, essa queda foi aliviada graças à retomada gradual da economia, indo para 17% e depois 13%, respectivamente. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, a empresa abre 72 vagas de emprego em Ribeirão e Serrana. Prazo para inscrições acaba hoje. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Empresa de Ribeirão Preto abre 42 vagas de auxiliar de produção e 30 para ajudantes de carga e descarga. A agência Impacto Now é quem realiza a seleção. Enviar o currículo para o e-mail rh@impactonow.com.br e informe a vaga no título. O prazo para inscrição acaba nesta terça-feira, dia 6 de outubro.
Para o cargo de auxiliar de produção é preciso ter experiência na área, ensino médio completo e disponibilidade de horário. A empresa oferece salário de R$ 1.600, vale transporte, vale alimentação, convênio médico e refeição. As vagas de ajudante de carga exigem disponibilidade para trabalhar durante o dia e a noite em Ribeirão Preto ou Serrana, experiência na área e ter cursado pelo menos até a 4ª série do ensino fundamental também são requisitos. Salário de R$ 1.375, refeição no local, vale transporte e vale refeição de R$ 150. Após o período de experiência, também oferecidos convênio médico e odontológico. Mais informações pelo 16 99215 7585 e 16 99215 7611. A Lei 5.432/2020 institui em Bebedouro o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Já o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, de natureza contábil e financeira, é um instrumento de captação e aplicação de recursos destinados às políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e à qualificação e requalificação profissional em Bebedouro. E cabe ao Conselho estabelecer as diretrizes e as prioridades para as políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e à qualificação e à requalificação profissional no município de Bebedouro. A função de membro do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante. Informe-se mais sobre as atribuições a esses dois órgãos criados por lei municipal em revistaaquiali.com.br. Radiotv.com. O projeto Guri oferece cursos gratuitos de música em polos da região de Ribeirão Preto, inclusive em Bebedouro. As aulas são para quem possui entre 6 e 18 anos incompletos e está matriculado regularmente em escola. As aulas presenciais devem ter início quarta-feira, agora, dia 7 de outubro, apenas nas cidades onde funcionam o projeto, que estão na fase amarela do Plano São Paulo. Além disso, a retomada precisa ser aprovada por cada município e a permanência dos estudantes estará sujeito a regras como controle de temperatura na entrada. Mais informações no site do Projeto Guri. Em Bebedouro, são 41 vagas para cursos de clarinete, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trompete, viola, violino e violoncelo. O telefone é o 17 3343 9402, funcionamento na rua Júlio Bricese, 964, no Jardim Pedro Maia, na zona leste da cidade. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura e Secretaria de Saúde até segunda-feira, portanto ontem, confirmam o registro de 1.152 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 161 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.257 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 23 locais, 16 internados graves e 16 com sintomas leves. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia.
Uma notícia realmente triste para a população de Bebedouro e da região, especialmente para aqueles que tinham o seu dia a dia ligado à provisão dentro do rádio e dentro do jornal impresso e ultimamente nas plataformas digitais. E também para aqueles que utilizavam desses veículos para se informarem e se entreterem. Faleceu Joaquim Moreira Filho, o popular Kim Moreira. Ele era engenheiro agrônomo de profissão e trabalhou em importantes prefixos de Bebedouro, por exemplo, na RB, a Rádio Bebedouro, onde fez programas voltados para os destaques do colunismo social. Trabalhou também na mídia impressa, vários jornais da cidade, entre eles com maior duração na Gazeta de Bebedouro, onde Kim Moreira também praticava o colunismo social. Conhecedor frequente, atualizado e assíduo das atividades da sociedade de Bebedouro, ele praticamente todos os dias, no rádio ou na mídia impressa e digital, divulgava os destaques sociais de Bebedouro. O mais importante, ou importante igualmente, era o espírito de caridade de Joaquim Moreira Filho, o popular Kim Moreira. Anualmente, entre suas várias promoções que encabeçava, a de destaque era a festa comemorativa do Dia da Criança, sempre no mês de outubro, e quando o dia da semana coincidia justamente na data oficial 12 de outubro. Ele fazia a festa das crianças com o apoio de patrocinadores, distribuição de guloseimas e de brinquedos, principalmente para as crianças carentes. Kim Moreira deixa Bebedouro e uma grande saudade. Tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na RB e também na Gazeta de Bebedouro, sempre muito responsável e, acima de tudo, uma pessoa que retratava com fidelidade os jeitos, trejeitos e posicionamentos da sociedade de Bebedouro. Paralelamente, ele foi repórter do programa Rotativa RB, o mais tradicional da radiodifusão de Bebedouro e que existe até hoje com os novos proprietários, a família Galvão, que hoje dirige a emissora ARB, hoje de frequência modulada. Portanto, perdemos Kim Moreira. Joaquim Moreira Filho vai deixar uma lacuna imensa, um vácuo de saudade. Que você descanse em paz, amigo Kim Moreira. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tudo Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery.
Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade, à disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, alimento marinho. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, gás pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Turquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O Ecocentro de Bebedouro é ponto de descarte de resíduos recicláveis domiciliares que não devem ser misturados ao lixo comum. Essa ação visa um destino ambientalmente correto. Podem ser descartados móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, papel, vidro, embalagens de plástico, latas e material de ferro, bronze, alumínio e de cobre, além de pneus. Para a coleta comum devem ser enviadas cascas de frutas e de legumes, sobras de comida, pó de café e chá, pó de varrição, tocos de cigarros, fotografias, papel higiênico, fraldas e papel de fax. O Ecocentro fica na Avenida Ramileto Stamato, 1820, na Vila Irmã Antonieta Farani, o Alto da Boa Vista, na Zona Leste. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Telefone 17 3343 8910. Aqui e ali notícias, editorial. Alimento marinho. Estima-se que em 2050 a população mundial estará próxima de 10 bilhões de pessoas. Para dar de comer a tanta gente, será necessário expandir a produção de alimentos, o que é possível, mas com sérios riscos ao meio ambiente em termos de poluição, mudanças climáticas, disponibilidade de água e biodiversidade. Com o objetivo de buscar soluções para esse problema, um grupo de pesquisadores desenvolvem estudos cujos resultados acabam de ser tornados públicos pela revista Nature. Os números mostram que a produção de alimentos produzidos nos oceanos poderia crescer entre 36% e 74%, ou de 21 milhões a 44 milhões de toneladas anuais até 2050, sem causar danos ao meio ambiente, desde que adotadas práticas sustentáveis na pesca e na aquicultura, a criação de animais marinhos.
Não estão computadas as plantas aquáticas que podem servir como alimento. Isso faria com que o mar passasse a fornecer 25% da proteína animal consumida no mundo, ao invés dos 17% atuais. A vantagem dos alimentos de origem marinha é que eles contêm micronutrientes que não são habitualmente encontrados em comestíveis produzidos em terra. Dessa forma, seu uso contribuiria para uma alimentação mais saudável. Quase todo esse alimento poderia vir da aquicultura, com a pesca convencional não devendo registrar alta considerável. Aliás, movimento similar ao que acontece com a proteína animal proveniente de terra firme, muito pouco vem da caça, quase tudo de criações. Pesquisadores asseguram que a aquicultura pode ser estimulada sem que o meio ambiente sofra impactos negativos, desde que adotadas boas práticas na exploração. Ponto interessante nessa área é a alimentação das espécies criadas em ambientes de aquicultura. Até muito recentemente, a alimentação básica era baseada em subprodutos da industrialização de peixes capturados no mar por métodos convencionais. Outras fontes, quase sempre subprodutos da industrialização de alimentos de origem terrestre, vêm sendo usadas com sucesso na aquicultura. Por exemplo, a criação de salmões, que no início dos anos 1990 tinham 90% de sua alimentação proveniente do mar. Atualmente esse número está em 25%. No que se refere à pesca convencional, seria necessário passar a buscar espécies pouco valorizadas, ainda mais porque outras como o salmão, atum, bacalhau e lagostas já vêm sendo exploradas de forma irracional e correm perigo de extinção. Medidas precisam ser tomadas para que esse cenário se concretize com o estabelecimento de uma sólida regulamentação supranacional e mecanismos que evitem transgressões. Recursos tecnológicos devem ser desenvolvidos e aportados, métodos de gestão e logística aperfeiçoados e a pesquisa na área estimulada. É isso. RadioTV.com. Na volta do intervalo, jogos do meio de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais.
Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina. E as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Campeonato Brasileiro da Série A, 14ª rodada. Amanhã às 7 da noite, Corinthians e Santos. Às 7h15 da noite, Flamengo do Rio, Sport Recife, Grêmio de Porto Alegre, Curitiba, Bahia e Vasco da Gama. Às 8h30 da noite de amanhã, São Paulo e Atlético Goianiense, Goiás e Fluminense do Rio. Às 9h30 da noite, Botafogo do Rio e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro. Duas partidas na quinta-feira, às 7 da noite, Atlético Paranaense e Ceará, e às 9h30 da noite, RB Bragantino e Inter de Porto Alegre. Campeonato Brasileiro da Série B, 14ª rodada. Ontem o Oeste perdeu para o Operário de Ponta Grossa por 1-0. Hoje às 5 da tarde jogam Confiança de Sergipe, CRB de Alagoas, Chapecoense de Santa Catarina e Botafogo de Ribeirão. Às 7h15 da noite, Avaí de Santa Catarina e Brasil de Pelotas, CSA de Alagoas e Figueirense de Santa Catarina, Paraná Clube Náutico do Recife, Vitória da Bahia e América de Minas, Juventude de Caxias do Sul e Cuiabá. Às 9h30 da noite, Ponte Preta de Campinas e Guarani de Campinas. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, Cruzeiro de Belo Horizonte versus Sampaio Corrêa do Maranhão. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem o Palmeiras perdeu para o Internacional por 3-1. Iranduba perdeu para o Minas e Cesp 2-0 e o Santos perdeu para a Ferroviária de Araraquara 2-1. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, o Botafogo de Ribeirão terá mudança hoje após 2 vitórias seguidas. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo.
Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O técnico Claudinei Oliveira comemora o fato de repetir a escalação na rodada passada, mas não poderá fazer o mesmo hoje às 5 da tarde, quando o Botafogo de Ribeirão visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, em busca da terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Val foi expulso na vitória por 1-0 sobre o Paraná e será desfalque. Para o seu lugar, Claudinei Oliveira deverá colocar Jefferson. No restante do time do Botafogo, nenhuma mudança. O Botafogo está em 13º lugar com 14 pontos e deverá ir a campo com Darley, Jefferson, Robson, Jordan e Gilson. Naldo, Vitor Bolt e Matheus Anjos, Ronald, Wellington, Tanque e Rafinha. Já a Chapecoense defende uma invencibilidade de 6 jogos para continuar entre os 4 melhores. O técnico Humberto Louser tem 2 boas notícias, mas uma ruim para esse confronto e por isso vai alterar o time em relação à formação que ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0 fora de casa sábado passado. A notícia ruim é que o lateral direito Ezequiel apresentou uma contratura muscular na posterior da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. Seu substituto seria Matheus Ribeiro, mas ele também está lesionado. Sem opções, Humberto Louser vai precisar improvisar na lateral. O volante Rony deve ser o escolhido. Ele deixaria o time titular para o retorno de Anderson Leite, que assim como o atacante Paulinho Mocelin, volta após cumprir suspensão automática. A provável Chapecoense é João Ricardo, Rodinei, Joilson, Luiz Otávio e Alan Ruschel, William Oliveira, Anderson Leite, Denner, Ailon, Anselmo Ramon e Paulinho Mocelin. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá 8 jogos nesta terça-feira. O embalado Cuiabá tentará aumentar a vantagem na liderança durante o duelo do G4 contra o Juventude. Já a Ponte Preta e Guarani farão o derby número 197 de times opostos na classificação. Todos os jogos seguem sendo realizados com os portões fechados por causa da Covid-19. Vindo de 2 vitórias seguidas e 6 jogos sem derrota, 4 vitórias e 2 empates, o Cuiabá visitará o Juventude em Caxias do Sul às 7h15 da noite. O clube mato-grossense chegou aos 28 pontos e abriu 6 de vantagem na liderança. O Juventude, no entanto, também está animado com as 2 vitórias consecutivas, sendo a última por 3-1 sobre a Ponte Preta. Os resultados positivos colocaram os gaúchos na 3ª colocação com 22 pontos. No Clássico de Campinas, às 9h30 da noite, os 2 times vêm em baixa, mas ainda assim a Ponte Preta vislumbra o G4. Derrotada por Cruzeiro e Juventude e tendo tomado 6 gols nos últimos 2 jogos, a Ponte Preta caiu para a 5ª colocação com 21 pontos. Pior faz o Guarani,
que chegou a 5 partidas sem vitória com 0-0 diante do América de Minas. O time do técnico Ricardo Catalá está na penúltima posição com 11 pontos. Com 2 jogos a menos, a Chapecoense receberá o Botafogo às 5 horas da tarde em Chapecó. Com a vitória sobre o Brasil de Rio Grande do Sul por 1-0, a Chapecoense aumentou a invencibilidade para 6 jogos e chegou a 22 pontos. O Botafogo, por sua vez, emendou 2 vitórias consecutivas, a última por 1-0 sobre o Paraná, e pulou para o 13º lugar com 14 pontos. O Paraná, aliás, fará um duelo de recuperação contra o Náutico às 7h15 da noite em Curitiba. Paraná fecha o G4 com 22 pontos, enquanto o Náutico, derrotado pelo Confiança de Sergipe por 1-0, não passa do 14º lugar com 14 pontos. Os pernambucanos não vencem há 3 partidas. Em Maceió, às 5 da tarde, o CRB tentará a segunda vitória seguida depois dos 3-1 sobre o Avaí. O desafiante será o Confiança, que com 2 jogos sem perder, já está na 12ª posição com 15 pontos. Vitória e América de Minas, enquanto isso, farão duelo de 6 pontos às 7h15 da noite em Salvador. O Vitória empatou com o Cruzeiro por 1-1 e chegou aos 18 pontos na 8ª colocação, um degrau acima, e com 20 pontos o América não vence há 4 jogos, sendo que empatou sem gols os últimos 3. Avaí e Brasil de Pelotas também farão confronto direto às 7h15 da noite em Florianópolis. Se os catarinenses estão em 10º lugar com 16 pontos, os gaúchos aparecem logo abaixo, na 11ª colocação com 15. O Brasil não vence há 3 jogos. Em Maceió, às 7h15 da noite, mais um duelo de 6 pontos e contra o rebaixamento. O CSA, 15º com 13 pontos, enfrentará o Figueirense, que tem a mesma pontuação, mas está em 16º. O Figueirense vem de vitória por 4-1 sobre o Oeste. A rodada será encerrada apenas na quinta-feira, às 6h30 da tarde, no Mineirão, com um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Cruzeiro, derrotado pelo Cuiabá 1-0, e Sampaio Correia, algoz do CSA 1-0, somam os mesmos 11 pontos. Os mineiros levam vantagem no número de vitórias, 5-3. E o Aqui Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.